Bom, na aula de hoje vamos falar sobre emergências psiquiátricas. Bom, emergências psiquiátricas é aquela onde o paciente manifesta alterações no pensamento, sentimentos e comportamento, né? Então, são pacientes que podem estar caracterizando risco para si e para o próximo, né? E então necessita de atendimento imediato, ok? Os serviços de urgência e emergência muitas vezes não estão 100% preparados para o atendimento a esse paciente, a esse perfil de paciente com esse tipo de sintomas, né? Com esse tipo de desenvolvimento, né? E muitas das vezes isso é até justificado, por quê? Porque esses pacientes, há tempos atrás, eles eram tratados somente em instituições de manicômios, né? Eram pacientes que ficavam reclusos a esse tipo de instituição, então não é comum ter, né? Não era comum ter esse tipo de atendimento dentro das instituições hospitalares, tá? Essas emergências podem estar associadas a diversos fatores, tá? Sendo eles os transtornos, que são transtornos mentais, pode ser transtornos mentais orgânicos, psicóticos ou mentais não orgânicos e não psicóticos. Os fatores que podem desencadear essas emergências psiquiátricas seria o uso em abundância do álcool, a abstinência ao álcool ou de substâncias psicoativas, intoxicações agudas por inseticidas, monóxido de carbono ou outras substâncias como gasolina, tinta ou cola. Pode estar associado também com patologias do sistema nervoso central, distúrbio vascular cerebral, infecções, epilepsia, Alzheimer, esclerose múltipla e também o traumatismo crânioencefálico. Alterações metabólicas como hipoglicemia descompensada, né? No caso aí nível de glicemia baixo, né? Hipoglicemia, excesso de uremia, né? Também pode ser aí um dos fatores para desencadear um surto, né? Um transtorno psiquiátrico. Distúrbios hidroeletrolíticos, hipóxia, infecções sistêmicas, o paciente que já tem como diagnóstico a esquizofrenia, né? Episódios de psicose aguda, né? Já diagnosticada, né? Que já existente para esse paciente, né? Paciente que tem essas doenças psiquiátricas e está nas suas crises, né? No seu momento de crise aí, onde tem como característica a fase maníaca dos transtornos afetivo, bipolar, quadro de depressão psicótica, ansiedade generalizada, ataques de pânico e transtornos dissociativos. Então, são fatores, né, que a gente observa aqui, tanto sistêmicos, né, quando tem aí a descompensação de glicemia, de ureia, de eletrólitos, de oxigênio, né, infecção e também patologias a nível psiquiátricos, né, que muitas das vezes ela pode passar a maior parte do tempo controlada, né, e pode ter os seus picos, os seus momentos de crise e aí desencadeando aí uma situação onde exige aí uma intervenção médica, uma intervenção hospitalar, tá? Outras situações que também pode ser vista nesses pacientes é o comportamento suicida, o transtorno de ansiedade, transtornos de personalidade,
síndrome de abstinência do álcool e a intoxicação ou a abstinência por substâncias psicoativas, né? Que também podem ser observados aí nesses pacientes. Então, em virtude dessas situações que pode colocar a vida do paciente ou a vida de outras pessoas em risco, o serviço de emergência, a equipe, né, deve estar preparada para o atendimento a esses pacientes, né? Então, o exame físico ele é extremamente importante, porque através dele iremos observar lesões, fraturas, contusões, que pode ter sido originada através de uma crise de agressividade, né? No caso aí, uma conduta mais frequente em situações de intoxicação ou por ingesta excessiva de álcool ou de qualquer outra substância, né? A melhor conduta é aguardar a metabolização dessa substância, mantendo a pessoa em decúbito lateral para evitar a broncoaspiração nos casos que o paciente apresente vômito, né? E após a recuperação, né, desse momento, né, dessa fase aguda da situação, ele deve ser encaminhado para um tratamento especializado, tá? No caso de substâncias onde originou a overdose, né, a intervenção médica deve ser imediata, porque no caso de overdose o paciente pode evoluir em parada cardiorrespiratória e, se não for tratado o mais rápido possível, pode levar à morte, tá? A conduta medicamentosa para esse paciente muitas das vezes visa a utilização de fármacos antagonizantes, né? Que são medicamentos que vão antagonizar, né? Que vai estar minimizando, né? Tirando aí o efeito das substâncias que o paciente ingeriu, né? Que a pessoa tenha ingerido ou utilizado, tá? Deve-se providenciar a monitorização desse paciente, oxigenoterapia se for necessário, um acesso venoso calibroso, né? E sempre observar o nível de consciência e padrão respiratório desse paciente. E em casos mais graves, onde o paciente está evoluindo com insuficiência respiratória grave, vai ser necessário entubar esse paciente. Então, os materiais necessários para intubação também devem estar à disposição, tá? Todas essas ações de medicamento e de abordagem do paciente, elas podem variar, né? Isso vai depender das causas que levou o paciente a entrar nessas condições, né? Então, o exame físico, como nós falamos, ele é importante aí para estar investigando se há, né, ferimentos e quais os tipos de ferimento e qual a gravidade desse ferimento, né? E também ele vai ser necessário para fazer a implementação, né? Fazer aí um plano de cuidados de enfermagem necessário e também eficiente que vai atender às necessidades desse paciente, tá? O exame psíquico, ele é fundamental, assim nós iremos entender melhor as condições do paciente, as suas condições emocionais, comportamentais, né? Que só vai ser visto através do exame psíquico desse paciente. Sempre quando for abordar esse paciente, é extremamente necessário que o profissional não faça essa abordagem sozinho, que ele sempre tenha um acompanhante, né? Principalmente tendo aí também a segurança, né? Tendo aí o cuidado para avaliar suas condições de segurança, né? Porque sim, o paciente em surto psicótico ele pode ser extremamente agressivo e machucar
e ser muito violento com qualquer pessoa que esteja próximo a ele, né? Então, o profissional, além dele não abordar esse paciente sozinho, eles têm que observar se é seguro, se aquele local é seguro, né? Se tem algum objeto que possa oferecer um risco aí para esses profissionais, sempre manter uma posição favorável, um local que permita aí a sua saída imediata, né? Sempre prestar atenção na linguagem corporal, né? Nas atitudes que essa pessoa pode apresentar. Muitas das vezes, através dessas atitudes, nós já consigamos aí entender e às vezes premeditar uma situação de risco, tá? A comunicação do paciente, né? Estabelecer uma comunicação com o paciente é extremamente necessário, né? Muitas das vezes isso tem que ser feito com cautela, né? Como eu falei, respeitando aí um espaço, respeitando aquele momento do paciente também. Muitas das vezes pode acontecer de um profissional ir lá tentar estabelecer essa comunicação e não ter sucesso, então é indicado que substitua, que outro profissional assuma essa situação, tá certo? Sempre deve agir respeitosamente com esse paciente, não recriminar, não julgar, né? Sempre falar uma linguagem que ele vai entender, que ele entenda, né? Sempre aí utilizando um tom de voz firme, né? Porém, não falar alto, isso pode assustar esse paciente, ele pode interpretar que você irá machucá-lo ou coisas do tipo, né? Estar pronto para ouvir com atenção, então ele precisa entender que você está ali não só para falar, para impor certas coisas, mas também para ouvir o que ele tem a dizer. Então, mostrar interesse no que ele está dizendo, né? Dessa forma você vai estar despertando aí a confiança entre esse paciente, né? E assim ele vai estar sendo colaborativo com toda a situação. Jamais um profissional deve fazer promessas que não irá cumprir. Então, isso também é algo que tem que ter muito cuidado. Faz parte também, nesse momento, ficar frente a frente com esse paciente, então olhar olho no olho desse paciente. Dessa forma, além de você conseguir melhor eficiência em interpretar gesto ou aquela tal da linguagem não verbal, né? Você consegue aí criar esse elo de confiança e compreender todos esses gestos e linguagem que ele pode apresentar, tá? Se tudo isso ainda não for suficiente, não for bem sucedido, é onde entra aí a necessidade da contenção física, né? Então, se faz essa contenção física com autorização de um responsável ou familiar que estiver ali próximo, né? Para fazer essa abordagem, com certeza vai ser necessário mais do que um profissional, às vezes até 2, 3 ou 4, isso vai depender do porte físico do paciente, né? E é uma situação onde tem que se dar atenção para a segurança do cliente e também da equipe, tá certo? Então, após a contenção física, se faz necessário a contenção mecânica, que é onde se utiliza aí materiais específicos, né? Como contensores, né? Que servem para restringir
o paciente, porém essa restrição ela tem que ser segura, não ocasionar lesões, né? Então tem que ser feito com materiais específicos destinados a isso, tá? E se ainda assim não for suficiente, o paciente ainda continuar extremamente agitado e etc., então se faz a necessidade aí da contenção química, que é através da administração de medicamentos. Os medicamentos utilizados em situações de emergências psiquiátricas, temos aí o haloperidol, que é o antipsicótico e neuroléptico, clorpromazina, que também é do mesmo grupo aí do haloperidol, né? Porém, ele é utilizado em casos de agitação intensa, né? Onde o paciente realmente pode se auto-machucar, né? Se auto-agredir, então ele é um sedativo de maior potência, tá? Porém, é uma medicação que pode trazer risco, né? Provocando aí uma depressão acentuada do sistema respiratório, ok? O diazepam ou clonazepam, né, que também é um depressor do sistema nervoso central, com ação ansiolítica, sedativa e relaxante, né? Um medicamento que pode ser administrado por via oral, intramuscular ou endovenoso e tem como principais efeitos colaterais sonolência, fadiga, dificuldade de concentração, uma letargia, hipotensão e taquicardíaca. Temos também o ácido valproico, né, que é também o antiepilético de ação no sistema nervoso central, que diminui aí os episódios de comportamento maníaco, né? Também pode ter alguns efeitos colaterais, como a tontura, cefaleia e distúrbios gastrointestinais. O midazolam, que é o indutor do sono de curta duração, de efeito imediato, né? Muitas das vezes ele é utilizado associado com o haloperidol, nos casos aí de agitação e agressividade, e tem como efeito colateral a hipotensão e a amnésia temporária. Carbamazepina é um anticonvulsivante, que também atua no sistema nervoso central e tem como efeito colateral vertigens, sonolência, distúrbios gastrointestinais. O prometazina também é uma medicação utilizada junto com o haloperidol ou outro neuroléptico que tiver prescrito para esse paciente. Ele é dos grupos dos antihistamínicos, porém ele possui um efeito sedativo leve, né? Então ele também pode ser utilizado. Nós observamos aqui que a grande dificuldade da maioria dos pacientes psiquiátricos é adotar o tratamento farmacológico com eficiência. Isso sempre foi uma dificuldade. E essa dificuldade existe por conta desses efeitos colaterais que são muito agressivos, vamos dizer assim, né? Acaba colocando a pessoa em situações totalmente desconfortáveis, como visto aí, né? Sonolência, distúrbios gastrointestinais, né? E muitas das vezes o paciente ele abandona o tratamento por conta desses efeitos colaterais. Olá! Hoje iremos falar sobre principais emergências e urgências cardiovasculares. Bom, para iniciar esse assunto, vamos falar de uma das emergências cardiovasculares mais comuns, que é a crise hipertensiva, né? Bom, a crise hipertensiva, ela é definida, né, com uma situação onde há a elevação, né, considerável da pressão arterial sistólica,
né? Onde pode haver lesões, né, de órgão, tá? Podendo ter também não só aumento da pressão sistólica, mas também da diastólica, ok? Aqui nós temos uma tabela, né, uma planilha atualizada, né, do que é considerado normal e a partir de quanto é considerado uma hipertensão, né? Então, aqui nós temos a partir de 139 a sistólica já é considerado um pré-hipertenso, né? Então, a pessoa que tem que estar aí sobre um acompanhamento, né? Para ver se essa situação se agrava ou não. Então, sistólica até 139 e diastólica a partir de 81. Então, mediante essa planilha, a gente observa aí os graus de hipertensão que pode ser encontrado, né? Os sinais e sintomas para uma crise hipertensiva, o paciente pode apresentar cefaleia, sudorese, fria, dor na nuca, porém sem rigidez, mal-estar e ansiedade. Como conduta imediata para um paciente com crise hipertensiva, obviamente teremos aí a monitorização desse paciente. Se for necessário, fazer a monitoração da pressão arterial média invasiva. Se esse paciente necessitar, também oferecer para ele o controle de oximetria, verificando aí a saturação desse paciente. Acesso venoso, tratamento farmacológico conforme prescrição médica, tomografia de crânio se necessário, sabendo aí que a crise hipertensiva é uma das principais causas de acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Então, através desse exame, né, por imagem da região do encéfalo, a gente consegue também verificar essa intercorrência, né? Se está havendo aí a evolução dessa intercorrência. Ecocardiograma, ultrassonografia e, se a situação estiver ainda mais se agravando, a internação em unidade de terapia intensiva. Assistência de enfermagem para esse paciente será a verificação de sinais vitais, verificação de pressão arterial a cada 2 horas ou até menos, se for necessário. Promover um ambiente tranquilo, né? Aquela situação que deve haver para todos os pacientes, né? Administrar uma dieta hipossódica, né? O sódio aí nós sabemos que é o que agrava aí a situação da hipertensão. Orientar o repouso no leito e respeitar aí a prescrição dos medicamentos, né? Os horários conforme a prescrição. Os medicamentos que vão ser utilizados para essa intercorrência. Então, nifedipina, captopril, hidralazina, furosemida e ansiolítico, né? Então, são medicamentos que podem ser indicado para esse paciente, né? Então, medicamentos que vai estar agindo na musculatura dos vasos, ocasionando aí a vasodilatação, medicamentos de ação diurética, né? Para diminuir aí o volume de líquido, vamos dizer assim, né? No organismo dessa pessoa e dessa forma também aí auxiliando no controle da crise hipertensiva, né? Os ansiolíticos, eles são ótimos para relaxar, né? Principalmente quando essa crise hipertensiva está correlacionada com situações estressantes, ok? O objetivo da terapia, né, do tratamento de todas essas condutas, né, tanto medicamentosa como também
a assistência de enfermagem para o paciente com crise hipertensiva, né? Então, todo esse manejo aí, toda essa conduta aí tem como objetivo a redução, né? Então, a diminuição do pico aí, né? Da pressão arterial, né? Nas emergências hipertensivas, essa redução deverá ser imediata, né? Então, aí essa pressão ela tem que dar sinais de que está reduzindo aí dentro de 1 hora após chegada ao hospital, né? Se entende que está tendo aí um sucesso nesse tratamento quando há redução de 25% dessa pressão arterial, né? Aqui também, né, a redução da pressão arterial diastólica para 100 a 110, né, dentro aí de 2 a 6 horas que iniciou o tratamento, ok? E até chegar aí nas suas normalidades no decorrer dos dias. Agora iremos falar sobre insuficiência cardíaca. Bom, sabemos que a insuficiência cardíaca pode ser uma situação decorrente de vários fatores que pode apresentar, né? Então, várias intercorrências que esse coração pode sofrer, pode resultar em insuficiência cardíaca, tá? Então, o tratamento dessa intercorrência visa melhoria imediata dos sintomas, né? Principalmente quando essa insuficiência já evolui com quadro pulmonar, né? Então, com deficiências pulmonares graves. O edema generalizado é algo que é muito presente, insuficiência cardíaca congestiva nas suas situações, né, mais graves, né? Problemas renais, distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então, são situações que estão correlacionadas com a insuficiência cardíaca e que pode ir se agravando com o passar dos tempos, né? Conforme aí a evolução da doença, tá? No caso onde a terapia, né, onde o tratamento e todas as condutas de tratamentos e cuidados para essa intercorrência não for utilizado ou não se utiliza, né, de forma correta, esse paciente pode evoluir com um colapso respiratório, né, então uma parada respiratória, né? O choque cardiogênico é quando o coração realmente não funciona nenhuma das suas porcentagens, né? Então o coração ele deixa de funcionar e o pouco que ele funciona já não é suficiente para o funcionamento do organismo, né? E aí o paciente pode necessitar de assistência ventilatória contínua, né? E um suporte hemodinâmico, né? Então é um paciente que deve ser tratado em unidade de terapia intensiva, né? Logo abaixo aqui vocês estão visualizando uma planilha onde demonstra aí o grau de gravidade, né? Da insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, o estágio A, que é aquele paciente que tem o risco de desenvolver o ICC, né? Que é a insuficiência cardíaca congestiva, né? Mediante aí as situações que estão associadas a essa intercorrência, então o paciente que está apresentando ou pode apresentar uma dessas condições predisponentes, né? Estágio B é aquele paciente que desenvolveram a doença que predispõe o ICC, porém ainda não apresenta esses sinais e sintomas, né? O estágio C é o paciente com a doença, né, e que já apresenta os sintomas, e o estágio D é o paciente que está com a doença e com a doença nos seus estágios avançados, né? É aquele paciente que está com sintomas graves, sintomas que já coloca ele
com restrições, né? O paciente deve ficar em repouso, né? E necessitando aí de intervenções dos especialistas para que possa aí ter uma melhor qualidade de vida. Então, para o paciente que apresenta essa intercorrência, os cuidados, a assistência de enfermagem já se inicia no pronto-socorro, né? Se for aí a instituição onde, né, o setor onde se deparar com esse paciente, né? Realizando aí os procedimentos emergenciais, que seria colocar o paciente em decúbito elevado para melhoria, né, do funcionamento desse coração doente, vamos dizer assim. O paciente ele deve ser monitorizado imediatamente, então a monitorização multiparâmetro, né, o monitor multiparâmetro, onde através desse monitor é possível avaliar pressão arterial, os traçados cardíacos, oximetria, né? Oxigenoterapia, com certeza esse paciente vai necessitar. Punção venosa e administrar os medicamentos conforme a prescrição médica. Medicamentos esses que tem como um dos objetivos diminuir o edema agudo, né? Então, o acúmulo de líquido, né, que esse paciente apresenta, que é um dos grandes vilão, né, dessa patologia, né? Medicamentos também que tem função diurética, né? Obviamente, sendo diurética vai diminuir aí esse edema, como eu falei anteriormente. Medicamentos broncodilatadores para melhoria, né, do sistema respiratório desse paciente. Medicamentos sedativos, cardiotônicos para melhoria aí da contração desse coração, né? Que, como eu disse, é um coração doente, é um coração que não contrai com eficiência. E vasodilatadores também aí para melhoria da circulação desse paciente, ok? Os medicamentos, obviamente que não necessariamente será utilizado todos esses, né? Vai ser utilizado conforme a necessidade e a evolução desse paciente, ok? Outras questões que a enfermagem também vai atuar, né? Então, outras assistências que a enfermagem também pode oferecer a esse paciente apoiar, né? E estar ali acompanhando e auxiliando no diagnóstico desse paciente, dando todo o suporte necessário para a equipe, né? Se houver alguma intercorrência, auxiliar nessa intercorrência. Sabemos que é uma situação onde o agravamento pode acontecer, né? Então, esse ICC pode se descompensar, né? Mediante a sua permanência no hospital, na unidade de terapia intensiva, né? Durante a evolução dessa doença, o paciente ele vai apresentar várias necessidades, né? Vamos dizer assim, que ele cada vez mais vai ser um paciente dependente. Então, é importante que isso seja muito bem esclarecido para paciente e família também. Então, isso também seria uma das funções aí para a enfermagem, tá? Então, cabe aí essa equipe deixar claro sobre o prognóstico desse paciente, sobre as suas reais necessidades e as mudanças do estilo de vida que ele vai ter que adotar. Coronariopatias aguda, né? Então, coronariopatias nada mais é que as síndromes coronarianas agudas, né? E aí vamos definir essa situação, né? Síndrome coronariana aguda. Então, por que síndrome, né? Porque é uma situação que pode estar entrelaçada com um conjunto de sinais e sintomas. Então, uma gama de sinais e sintomas. E por que coronariana? Né? Por estar relacionado diretamente com o fluxo sanguíneo, né? Então, a diminuição do fluxo sanguíneo
causado por uma aterosclerose das artérias coronárias, né? Ou e suas ramificações, né? Essa redução pode ser multifatorial, então pode ser por diversos fatores, diversas causas que pode acontecer essa redução. A forma mais frequente das síndromes coronarianas é a formação da placa de ateroma, né? Então, essa placa, ela apresenta uma instabilidade, né? Então, é como se ela quebrasse, vamos dizer assim, e a partir desse momento há uma agregação plaquetária. Isso quer dizer o quê? Começa a ter um acúmulo de plaquetas e então temos aí a formação de trombos, né? Eu costumo dizer que o trombo nada mais é que a gordura misturada com coágulo, né? Que é o que ocasiona aí a diminuição do calibre dessas artérias, então a luz dessas artérias diminui, né? Por conta dessa oclusão, dessa obstrução que vai acontecendo, né? Que vai evoluindo, levando aí uma isquemia, né? Um baixo nível de suprimento sanguíneo, tá? Quando essa oclusão ela é total, essa obstrução ela é total, nós temos aí a morte das células cardíacas. E nesse caso nós temos aí o infarto agudo do miocárdio, né? Então, as síndromes coronarianas mais frequentes, né, que mais podemos conhecer é a angina e o infarto, ok? E por que o nome, né, também aí que leva esse nome de agudo, né? Porque mesmo se tratando de um indivíduo, de um paciente que tem aí cardiopatias já diagnosticada, esse evento, né, de obstrução, que é um evento rápido, né, se denomina uma situação, uma crise aguda, né? Então, por conta disso, leva aí também essa definição de aguda, tá? O diagnóstico dessas síndromes é através do eletrocardiograma, né? Os exames de sangue como biomarcadores de necrose miocárdica, que seria aí as observações de presença, né, das enzimas, né? Enzimas essas que só está presente na corrente sanguínea quando há morte do tecido cardíaco. Então, se houve morte do tecido cardíaco, é porque houve aí um infarto ou um princípio de infarto. Análise de eletrólitos, radiografia do tórax também pode ser utilizado como o diagnóstico, né? E também pode-se optar pelo cateterismo, né? Que vai estar também auxiliando aí no diagnóstico e talvez até na desobstrução dessa artéria, ok? O tratamento para esses pacientes, né, pode variar, vai depender aí da gravidade dessas patologias, dessas situações, né, dessas intercorrências, né, podendo ser desde uma angioplastia, ok, que é não é a reconstrução, né, mas basicamente isso, a reconstrução daquela veia, daquela artéria, né, necessariamente, né, a artéria, ou a revascularização, né, que é quando se faz um novo caminho aí para a passagem do sangue, ok? A atuação da enfermagem, ela vai desde o momento do atendimento desse paciente, né, dentro da sala de emergência, até o desfecho desse paciente, né, o tratamento, o acompanhamento pós o tratamento, tá? É importante que essa equipe esteja capacitado, né,
para atender esse tipo de paciente, né? Porque manusear um paciente, cuidar de um paciente com déficit cardíaco tem que ter um conhecimento suficiente, né? Então, para esse paciente, instalação de oxigenoterapia, como nós falamos anteriormente, o paciente vai necessitar de um acesso venoso, a realização de eletrocardiograma, que muitas das vezes vai ser mais de uma vez, né, várias vezes aí, para ter aí o acompanhamento do funcionamento desse coração. Administrar vasodilatadores, anticoagulantes, trombolíticos, antiagregante plaquetário, também são os medicamentos que podem ser utilizados para essa intercorrência, né? A monitorização contínua, né, para avaliar rigorosamente aí os parâmetros vitais desse paciente, né, e sempre estar atento para a ocorrência da dor, né, os relatos de dor aí desse paciente. Bom, iremos falar agora de infarto agudo do miocárdio, né? Que, como falado aí, é uma das síndromes coronarianas agudas mais comum, né? Bom, então toda a fisiologia aí do infarto você já conhece, né? Resumidamente, é a obstrução de uma coronariana, de uma artéria, e ocasionando aí a morte das células do miocárdio, né? Então, do músculo cardíaco, né? Então, essa situação, ela resulta em dor precordial, né? Então, uma dor na região central aí do tórax, né? Uma dor intensa, com sensação de queimação, que pode durar com duração até mais de 30 minutos, né? É uma dor que pode irradiar para os membros superiores, né? Mais exclusivamente para o braço esquerdo, né? Podendo também esse paciente ter episódios de vômito, náusea, sudorese fria, ansiedade e taque cardíaco, né? Então, mediante essa necessidade, essa insuficiência de sangue que ocorre aí devido a essa obstrução da coronária, o paciente tem todas essas sintomatologias, né? Devido aí à deficiência de oxigênio que as células sofrem, ok? Assistência de enfermagem para esses pacientes é um repouso absoluto, né, de preferência aí em decúbito dorsal com cabeceira elevada, manter as vias aéreas superiores liberadas, né, instalar o oxigênio através de um catéter tipo óculos, né, que é o catéter nasal, oferecendo aí 4 litros por minuto. Realizar o eletrocardiograma, como eu falei, é uma necessidade e uma necessidade contínua, vamos dizer assim, né? Muitas das vezes o paciente faz o eletrocardiograma várias vezes durante a sua internação. Monitorar esse paciente, né? Então, instalar nele aí a monitorização multiparâmetra, né? Com oximetria. Verificar e aferir a pressão arterial, junto com os outros sinais vitais também. Vai haver a necessidade de um acesso venoso calibroso, fazer a coleta de sangue, as análises, né, laboratoriais, as análises de enzimas e eletrólitos, né? Caso esse paciente necessite de sedação, a monitorização dos parâmetros desse paciente tem que ser ainda mais cautelosa, né? Então, ainda mais rigorosa se esse paciente estiver sedado, tá?
e manter aí, deixar um desfibrilador, no caso aí, o carrinho de parada já no jeito, vamos dizer assim, né, próximo ali esse paciente, porque se precisar vai estar já ali a pronto uso, ok? Os principais achados em exames, né? Então aqui nós estamos observando um eletrocardiograma com os traçados normais. Então nessa imagem aí, no início dessa imagem, nós estamos vendo aí as ondas dos traçados normais. E no caso aí de um paciente com infarto, nós observamos as ondas totalmente irregulares, contrárias, né? A principal notação aí é que quando o traçado normal, a onda T, que é essa onda que é esticadinha para baixo, né, no traçado normal, ela se inverte, né? No caso aí do paciente com infarto, tá? No caso aí das enzimas, né, nas análises de enzimas. Então, essas enzimas CK, CKMB, TGO, DHL e troponinas são as enzimas que vão ser analisadas aí, porque são enzimas que estão presentes aí quando há uma intercorrência cardíaca, ok? Como foi dito que a fisiopatologia da arteriosclerose é a obstrução da artéria coronariana, né? Então, nós temos como objetivo óbvio de tratamento a desobstrução dessas artérias, né? Então, pode ser feito com medicamento, que é o uso de trombolíticos, que são medicamentos que tem como objetivo dissolver esse trombo, né, que se formou, né? E também por intervenções cardiológicas, através do uso do stent, né? Que o stent nada mais é, eu costumo falar que é um guarda-chuvinha, que ele é posicionado na região da obstrução, né? E ele se abre, né? Então é aberto esse guarda-chuvinha aí, fazendo com que esse trombo ele seja apertado, esmagado, vamos dizer assim, nas paredes da artéria e assim restabilizando essa luz, né? E esse calibre dessa artéria voltando aí ao seu tamanho normal ou tamanho suficiente para a passagem do sangue. Bom, para a administração dos trombolíticos, tem alguns cuidados que devem ser levados em consideração, tá? Para que esse paciente não tenha complicações além do que ele já tem, né? Bom, então, para a administração desse tipo de medicamento, é somente indicado para aquele paciente onde as dores dele, né, a dor no peito e tal, não diminuiu, né? Então, ele já está com dor há mais de 30 minutos, tá? Possivelmente são uma dor que não cedeu, então é uma dor que foi tratada ou tentado tratar de outras formas, com outros medicamentos e não teve sucesso. Aí se indica aí o trombolítico, tá? É contraindicado o uso desse medicamento para pacientes com possibilidades de hemorragia, né? Pacientes que tenha sofrido algum tipo de cirurgia de grande porte, cirurgia intracraniana, paciente que sofreu de traumatismo crânioencefálico há pouco tempo, né? Paciente que tem aí o histórico de acidente vascular encefálico hemorrágico, tá?
Então, são as situações contraindicadas, tá? Esse medicamento, ele deve ser infundido em bomba, o paciente deve estar monitorizado, é um medicamento que deve ser endovenoso e jamais intramuscular, tá? Esse paciente deve se manter em repouso absoluto durante a infusão e após a enfermagem deve estar atento à presença de sangue nas fezes e gengivas ou eliminações como vômito também, ok? Bom, outras medicações que também são utilizadas para essa intercorrência é o nitrato de isosorbida, né? É uma medicação sublingual que tem como objetivo a dilatação das coronárias. Nitroglicerina, também um vasodilatador. O atenolol, que também é um medicamento que diminui a frequência cardíaca. O AS, que é o ácido acetil salicílico, que é um antiagregante plaquetário, né? Então ele é um anticoagulante, né? Ele trata aí, né? E impossibilita a formação de trombos, tá? Morfina para alívio da dor, ansiolítico para relaxar e diminuir o estado de ansiedade desse paciente. O a heparina, que também é o anticoagulante, e o streptokinase, que é um trombolítico, né, que dissolve aí os trombos e melhora o fluxo desse coração, né, dessas coronárias. Então essas são algumas formas de tratar esse paciente, né? Então, tendo esse conhecimento, já norteia aí o atendimento a esses pacientes.